Ô, Raul, tem um assunto que eu não quero que você fale. Só um só. Sobre, tipo... 3, 2, 1 e... Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. E antes de mais nada, eu preciso começar agradecendo os meus patrocinadores, porque sem eles, este programa não seria possível acontecer. Então, eu quero mandar o meu agradecimento para a Authentic Automação e a Paula Giglioli. E a convidada de hoje, gente, famosíssima. Uhul. Não é só aqui em Sorriso, né, que ela é famosa, porque já foi em várias... todos os países, na verdade. Muito famosa. Claro. Amém, senhor. Não, mas você já foi no podcast lá em várias... Não, participei de 2 e agora é o terceiro. Ah, tá, mas ó, já é Sorriso... Já é o terceiro, né? Já é Sorriso e região, né? Positivo. Então, sejam bem-vindos. Bem-vindos não, né? Que eu sempre tô acostumada com 2. É bem-vinda, Patrine! E, Patrine, os meus patrocinadores agradecem você por você estar aqui e te entregam uma lembrancinha lá da Authentic Automação da Bruna Bernardi, lá da Paula Giglioli. E é isso, amiga. Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Você sabe, assim, que nós amamos receber presentes, né? Ah, eu também amo. E eu fiquei sabendo que tem um pra mim também aí, que eu não vou te... Eu falei, vou levar algo também pra ela, da marca que eu represento, da Farmacy. Olha, gente, eu já acompanho, né, essa marca aí em alguns... Lá no Instagram, né, eu vejo algumas pessoas que revendem ela e é maravilhosa, e era meu sonho conhecer. Então, depois eu vou... produto vegano de altíssima qualidade. Eu não sabia que a Farmacy era vegana. Não sabia? Não, olha que luxo. E o gloss que eu trouxe pra você, ele tem mentol e gengibre e ele aumenta os lábios, mas assim, ele é perfeito. Aparentemente você vai achar que seus lábios vão ficar roxo, mas não fica roxo. Mentira, fica eu tô com batom agora, mas depois eu vou contar pra vocês lá no Instagram. Ele dá uma ardidinha, porque ele aumenta por conta do mentol. E o gloss que a Bruna Bernardi te deu também. Também tem? Sim, e ele... Depois eu abro, né? Depois você... ele tem uma boquinha, coisa mais linda. Mas, ó, ele também dá uma boa aumentada. Ai, que fofinho. Você sente bem ele. Gente, a Bruna é tão... ela é caprichosa, né? Caprichosa, né? Não, deixa eu abrir aqui, até pra mostrar. Olha que gracinha! Um luxo, né? Meu Deus! E o legal é que dá pra levar na bolsa, né? Ele é bem prático. Legal, e ele também amei. Obrigada, Bruninha. Amo a Bruna. Mas é isso, Patrine, vamos lá. Primeiro, né, vai ter alguém que não te conheça, né? Mas é capaz das pessoas conhecerem a Patrine e não me conhecerem ainda. Mas se apresenta, Patrine, fala com que você trabalha, o que você gosta de fazer. Ai, Raul, é tão difícil a gente falar da gente, né? É verdade. Pra quem não me conhece, eu sou a Patrine Souza Mendes, trabalho como influenciadora aqui em Sorriso há 3 anos e pouquinho. E hoje eu vim aqui pra contar a história que eu fiquei sabendo que deu muito o que falar. Que foi a minha viagem pra Porto Alegre pra reencontrar o meu pai depois de 24 anos. Nossa, eu quero saber cada detalhe, porque ver ele, sem nada. E assim, foi surreal, foi algo que foi muito além do que eu imaginei. E eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu não imaginava que seria tão incrível. Não, porque enquanto você postava lá, eu tô indo viajar e tal, eu peguei bem no final a sua viagem, mas aí depois eu falei, não, vou ter que curtir aqui pra ficar aparecendo pra mim mesmo, pra ver. Porque, gente, eu fiquei me perguntando, cara, como assim? Tipo, como que ela nunca tinha visto ele? Não sei o que, como que ela foi? Ela não ficou com medo? Não sei o que. Inclusive, as perguntas que eu mais recebo quando as pessoas me veem aqui... Patrine, mas como? Por que você ficou tanto tempo sem ver o seu pai? E daí você foi, tipo, sem medo. Falou, não. Tá, vamos começar do início. Então, vamos lá. Começar do início, isso, né? Vamos começar contando organizado. Mas deixa eu terminar de me apresentar. Eu tenho 28 anos. Sou embaixadora da marca Farmacy, que são produtos veganos. Moro em Sorriso já tem 9 anos. Amo morar aqui. Eu falo que essa terra é a terra de oportunidades, né? Eu acho que a maioria das pessoas que vieram de outros lugares prosperaram muito e eu amei o convite também para poder contar essa história, porque a grande maioria já conhece a minha história como influenciadora. E como eu trouxe à tona essa história em relação do reencontro depois de 24 anos e o que eu acho que mais fez as pessoas sentirem vontade de saber a fundo é a questão do perdão, a questão de você perdoar com facilidade para sua vida fluir de uma maneira leve. E eu falo que eu sou muito grata a Deus por ser exatamente como eu sou, de não guardar rancor de nadinha, de ninguém, porque eu vivo muito feliz assim.
Não, e enquanto a Patrícia tava lá, eu tava me perguntando, se fosse a Helena, eu criei essa menina, Amiga, 24 anos, a e daí... também que eu recebi, e sua mãe, como lidou com essa situação? Ela ficou com ciúmes? Eu acho ficaria, que sim. Eu não ficaria com hora. ciúmes, mas eu ficaria tipo assim, nossa, cara, sei lá, sabe? Eu ia ficar mais Mas segurança, eu vou falar, talvez. E vocês vão entender o Como porquê que ela não ficou com ciúmes. Aliás, eu acho que ela ficou com ciúmes, mas ela não falou. Mas assim, ela me apoiou, sempre me apoiou, porque ela sempre soube que sempre foi um desejo meu reencontrar meu pai e conhecer ele. Porque imagina, com 4 anos eu nem lembrava dele, nada. Tá, mas vamos do início. Então, e é muito legal o que a Patrine falou, porque assim, a Patrine influenciadora, todo mundo aqui já conhece, sabe? Quem acompanha as influenciadoras do Sorriso, né, já conhece ali aquelas coisas que acontecem no dia a dia. Porém, essa história realmente eu acho que é válida contar, né? Então, vamos lá. Você foi sempre... você sempre morou aqui, não? Em Sorriso? Eu nasci em Porto Alegre. E aí vim morar no Mato Grosso quando eu tinha 1 aninho e pouco. E voltei para Porto Alegre com 4 anos só para visitar, que foi o último contato que eu tive, né, com meu pai. No caso, então, sua mãe veio pra cá e seu pai ficou. Ela voltou, porque daí ela já estava casada com outra pessoa. E aí nós voltamos novamente pro Mato Grosso, mas eu morei a minha vida, tipo, uns 17 anos em Alta Floresta. Conhece? É custo de vista. É aqui bem no interior. Morei em Alta Floresta, com 18 anos eu fui morar em Cuiabá pra estudar e fazer faculdade. Com quantos? 18. Oh, que ano que foi? Porque você sabia que eu também morei em Cuiabá pra fazer faculdade? Com 17 anos eu fui embora. Eu acho. Você tem quantos anos? Você é 1 ano mais nova que eu. Você tem 27? Não, gata. 30, eu vou fazer 30. Eu tenho 30. Na verdade, vou fazer 30 agora em agosto. Não parece, né? Harmonizada pela Bruna. Foi a Bruna que resolveu a cara. Ei, mas eu morei lá de 2012 a 2017, 18 ali. Daí foi quando eu vim embora. Eu saí de Alta Floresta em 2017. 2016, final de 2016. Foi bem quando eu fui, você tava entrando. Então. E aí eu morei em Cuiabá 5 meses só, não aguentei a pressão. Ai, eu ri, era uma loucura aquilo lá, meu Deus. Eu era muito novinha, nunca tinha saído de perto da minha mãe, cidade grande, sozinha. Aí eu recebi uma proposta pra vir pra Sorriso, vim pra Sorriso e daí que eu não saí mais. Tive ainda a oportunidade de voltar pra Alta Floresta, porque quando eu vim pra cá, meu Deus. Aqui é difícil. Sem imaginar, eu já passei, tá? Tipo, não tinha nem comida pra comer. Eu e meu cachorro, pipoca, né? A gente morava na kitnet, eu e ele. E eu não tinha nenhum que comer. E aí eu ficava. E você recebeu uma proposta pra vir... Você veio sozinha, então? Sem sua mãe, sem ninguém? Na época eu tava em um relacionamento. Quem recebeu a proposta foi ele. Aí ele me fez a proposta. Entendi. E aí eu vim. Mas foi a melhor coisa, tá? Porque assim, sou muito grata a ele por ter, né? Eu vim junto. E aí, Aí eu acho que com uns 3 meses que eu tava aqui, eu me separei. Aí que eu fui morar sozinha. Aí começou os perrengues, né? De morar sozinha. Tudo muito caro, aluguéis. Enfim, mas dei a volta por cima. Não quis voltar pra casa da minha mãe. Porque eu sempre tive assim na minha cabeça. Não sei se você já passou por isso. No dia que eu saí de casa, eu não volto a não ser pra visitar. E eu tinha esse orgulho, assim, de não querer voltar. E realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Não voltei. E agora a minha mãe mora aqui também. Depois de alguns anos ela veio. Meu irmão mais novo também mora aqui. E o meu irmão mais velho mora em Alta Floresta. Então, de vez em quando eu vou. Que legal. E desses irmãos aqui, você é a única filha do seu pai? Daquele lá que você foi visitar? Eu e mais uma que eu descobri que tem... Lá, né? E não da sua mãe? Não, da minha mãe é só eu, Patrick. E do meu pai é a Mariana. Que entendi. tem 27 anos. E que eu descobri também que trabalha com a internet. Que ela gente, história louca essa. Sabe história de filme? É essa daí. Não, amiga, mas essa história dá uma série, tá? Dá um filme bom. Enfim, então depois você veio pra cá, né? E não via seu pai desde os 4 anos. E como foi, então, pra você conviver ali sem a figura paterna? Porque, gente, tem pessoas que levam tranquilamente, sabe? Tipo, seguir minha vida, nunca mais quero saber do meu pai e vai embora. Tem gente que não tem esse negócio, essa vontade de crescer. Essa ideia, sabe? De não querer conhecer, de não querer ir atrás. Mas sabe quando algo fica ali no seu coraçãozinho? Não, você tem que conhecer, você tem. E aí, quando a minha mãe voltou pro Mato Grosso, quando eu tinha 4 anos, que foi o último contato que eu tive,
O meu pai de criação tinha muito ciúme, porque o grande amor da minha mãe sempre foi meu pai biológico. E ele sabia. E aí minha mãe tinha contato com ele pra pedir dinheiro. Patrícia precisa disso e tal. E aí teve uma vez que... E ele ajudava, ou não ajudava? O meu pai biológico, sim. Aí teve uma vez lá que rolou uma discussão entre eles. E o meu pai de criação falou, eu não quero mais que você tenha contato com o Pedro, que era o meu pai. O que a Patrícia precisar, eu vou bancar. Ela não precisa de mais nada. E pronto. A minha mãe, na época, com 3 crianças pequenas, pensou na gente. Falou, não, eu vou realmente, né, desligar. E aí, nunca mais teve contato com meu pai. Daí, nós trocamos o telefone, que naquela época era telefone fixo. E aí, o meu pai literalmente perdeu o contato. Anos depois, ele foi atrás de mim, ter notícias minhas lá onde minha avó morava. Só que minha avó já não morava no mesmo lugar. E aí, de fato, a gente nunca mais conseguiu se falar. Se passaram anos, eu fui crescendo. Claro que eu tive ali o meu pai de criação, mas não era a mesma coisa. E eu sempre soube que eu não era filha dele. E daí você tinha outros irmãos que eram filhos Só dele? O Lucas, que era filho dele. Que inclusive tá aqui me acompanhando. E vocês são bem parecidos, parece irmão de pai e mãe. Você acha? Eu acho. Eu achei parecido. Assim, a altura começa por aí, né? Bem discrepante. O olho é azul, o outro tem olho verde. Tipo, nada a ver. Aí fui conhecer minha irmã. Nada a ver. Altíssimo. Eu falei, nossa, sou eu que tenho 1,52. E aí, Raul, o meu pai de criação me deu amor, me deu carinho, tudo que eu precisava. Só que sempre faltou algo. E lembra daquela música do Rick Renner? Filha, onde você vai? Sim. Você não tá entendendo. Eu cresci escutando essa música e chorando. Cada vez que eu escutava, eu chorava muito. E só vinha o meu pai na minha cabeça. E minha mãe sempre falou muito bem do meu pai biológico. Patrine, você parece com o seu pai. Minha filha, todo mundo amava o seu pai. Seu pai sempre foi muito alegre, sempre foi muito isso e aquilo. Você puxou ele. E aí eu ficava com aquela curiosidade de querer conhecer de fato o meu pai. Porque daí eu fiquei pensando, porque muitas vezes quando as mães são separadas, o que rola? Seu pai nunca me ajuda. Não. Então, daí eu fiquei pensando... Como que ela alimentou? Em alguns momentos agora tinha isso da parte dela, da parte do meu pai de criação, que às vezes falava, não sei o quê. E também os meus outros parentes. Só que assim, nada muito invasivo ao ponto de, não, nós temos que convencer a Patrícia a esquecer de fato o Pedro. Não, nunca. Eles falavam meio, mas na hora ali, da raiva, enfim. E aí eu comecei a procurar ele nas redes sociais, porque eu falava... Não é possível que ele não tenha um Facebook, por exemplo. Na época, o Instagram não era tão como é hoje. E eu nunca achava ele. Nunca. E nem os meus tios, por parte dele, nada. E realmente, que agora, quando eu fui lá, eu falei, pai, você não tem Facebook? Eu não tenho Facebook, eu não sei o que é Instagram. Eu falei, temos que criar então, né? E por isso que eu nunca tinha encontrado ele. Só que a minha irmã sempre soube de mim. E a minha irmã me procurava. Inclusive, ela me achou no Facebook. Mandou a mensagem, 2 meses que eu tinha encontrado ele, que eu fui ver a mensagem dela lá nos solicitados. Como eu quase não entro no Facebook, eu não tinha visto a mensagem. Falei, nossa, Mariana, de fato, se eu não tivesse encontrado vocês teriam me encontrado. Ia demorar um pouquinho mais. Ia demorar uns 2 meses, mas teria tido esse reencontro. E aí, depois de anos, em 2023, eu conheci um anjo chamado Rafael, que é um amigão meu. Porque eu contava minha história pra todo mundo em relação ao meu pai, né? E muitas pessoas já tinham me prometido que iriam ajudar eu a encontrar meu pai. Só que assim, promessas, né, que nunca foram cumpridas. E esse Rafael falou, Patrícia, eu vou ajudar você a encontrar o seu pai. Se é esse o seu sonho, porque eu escrevia muita cartinha pra Deus e todas as cartinhas eu colocava, meu sonho é conhecer meu pai, meu sonho é conhecer meu pai. Querida. E aí ele falou assim, eu vou encontrar seu pai, eu preciso de 2 meses. Falei, mais um que tá me prometendo, né? E aí, em 2 meses, eu tava no salão, ele me ligou, falou assim, tô te mandando a foto do seu pai e o número do WhatsApp dele. Esse é o seu pai. E mandou tudo. Tudo, o histórico dele. Daí você olhou até a foto, você reconheceu ou não reconheceu? Então, antes dele mandar nesse dia, ele já tinha me mandado outras opções que supostamente poderiam ser o meu pai. Ele eu tinha entrado em contato com alguns caras. O melhor de tudo foi que eu mandei mensagem perguntando se ele era meu pai, Ele falou assim, olha, moça, eu não sou seu pai, mas eu gostaria de ser seu pai, porque você é uma moça muito bonita e educada.
Ai, droga. E aí, quando ele mandou... Só que, sabe, quando manda ali a foto... Parece que eu não sentia. Quando ele mandou do meu pai, na hora que eu abri a foto, parece que eu me vi na foto. Porque essa parte que é muito parecida. Eu me vi, aí eu encaminhei pra minha mãe. E na época minha mãe tava morando no Pará. Minha mãe já me ligou chorando na hora. Patrícia, é o seu pai. Meu Deus, Patrícia, é o Pedro. A única diferença é que ele tá mais gordo, mas é o seu pai. Mais gordo, mais velho. E aí eu liguei pra ele, tremendo, igual vara verde. Você ligou? Liguei pelo WhatsApp. E ele não atendeu na primeira ligação. Aí eu liguei pro Rafael, falei, Rafael, ele não me atendeu. Eu acho que por ser meia, né, e tal. Aí o Rafael falou assim, não, mas eu já mandei uma mensagem pra ele falando de você e que você iria iria entrar em contato com ele. E eu deixei bem claro que você não quer dinheiro, não quer nada. Porque assim, o meu medo, Raul, eu sempre cresci com uma crença de que eu era rejeitada. E isso bloqueou em algumas áreas da minha vida. Porque, assim, quando você tem esse sentimento da rejeição, é uma das piores, assim, para ser tratadas, do abandono e da rejeição. E da rejeição paterna, no caso, né? Porque que é muito mais grave. Então, assim, por muito tempo minha vida não prosperava. E eu ficava, meu Deus, mas não é possível. E aí... Uai, a minha vida não prospera também. Eu tenho meu pai lá, nunca senti. Me senti a gente. Tem outras crenças envolvidas, né? Mas a minha, assim, em relação ao sentimento da rejeição, foi algo que foi bem difícil pra mim. Mas eu soube conciliar, graças a Deus. E aí, quando eu entrei em contato com ele, eu achei que ele fosse me rejeitar com medo de que eu fosse atrás de dinheiro. Porque a maioria dos filhos, sim. o que eles querem? Vingança, que o pai tenha muito dinheiro, ou que ele pague toda a pensão que ele nunca pagou. E eu sempre deixei muito claro pra mim, pra todo mundo, que eu só queria saber quem ele era e ter esse momento com ele. Nunca foi por dinheiro, nada. Algo bem sincero. E aí o Rafael mandou nesse texto pra ele. Eu não sei se ele leu antes. Só sei que daí na segunda vez que eu liguei, ele atendeu. Daí ele, oi. Aí eu falei, eu falo com o Pedro Maciel Mendes? Trêmulo, assim, sabe? Daí ele falou, sim. Daí eu falei, você conhece alguma Patrícia Souza Mendes? Ele, conheço. A última vez que eu vi ela tinha 4 aninhos. Ai, gente, eu tô quase chorando com essa história aqui. Eu falei assim, e agora ela tem 26, que na época eu tinha 26, né? Que foi em 2023. Aí eu já comecei a chorar dele e falei assim, meu Deus. E daí eu não contei um detalhe. Eu acho que eu fiquei uns 3 anos antes desse contato por telefone, achando que ele já tivesse morto. Meu Deus. Porque olha só como que o nosso inconsciente é. Pra eu não lidar mais com o sentimento da rejeição, o meu inconsciente fez com que eu pensasse que ele já estivesse morto. Por isso que ele nunca tinha vindo atrás de mim. Porque eu pensava, não tem como ele não me achar. Eu carrego o sobrenome dele, eu tenho redes sociais, é muito fácil. E aí, pra não ficar com esse sentimento, eu acabei criando... E não é todo mundo que se chama Patrine também, né? E Souza Mendes ainda. E aí eu comecei a criar de, ele já tá morto. Ele já morreu, por isso que eu nunca achei ele. E aí eu peguei e falei na ligação, falei, nossa, você tá vivo, achei que você já tivesse morto. Ele falou, não, eu tô vivo, mas tô sem uma perna, quase morri. Que daí foi onde ele contou a história dele, que em 2006... ele sofreu um acidente de moto, perdeu a perna direita ou esquerda? Acho que é esquerda. E ele quase morreu. Depois disso, ele passou por uma depressão de quase 2 anos, onde ele pensou em suicídio. E ele disse que na época ele só não fez besteira por conta da Mariana e por conta da minha avó, que já faleceu parte de pai, né? E enfim, e assim... Aí, depois disso, nós ficamos conversando por 1 ano e pouco. Era pra eu ter ido ver ele ano passado, mas teve aquela situação lá em Porto Alegre, né? Da enchente e tal. E aí, ele falou, não, agora não é um momento legal pra você vir, deixa pra você vir em 2025. E aí, eu quis me dar de presente a viagem de reencontrar ele. E agora, em fevereiro, foi meu aniversário. Surgiu uma oportunidade de comprar uma passagem de um valor bem legal. Comprei e só avisei ele, tal dia tô indo. Nossa. Ele, nossa, que legal, não sei o quê. Só que, Raul, eu não imaginava que ele era tão legal como ele é. Não, porque daí... por telefone ele era muito frio. Então, eu fiquei 1 ano e pouco pensando, meu Deus, vai ser uma... né? Quando eu chegar lá, ele não vai me dar atenção, não vai... E eu vou me frustrar. E aí, eu comecei a fazer terapia em cima disso. Porque eu comecei a entender que nós não tínhamos ligação e amor pra ficar... eu te amo por telefone, sendo que não tinha mesmo de pai e filha.
Então ele não era forçado e nem eu. Só que eu sou muito sentimental e eu sou pisciana ainda. Então, assim, eu sou um mix de emoção. E eu não senti isso da parte dele. Eu ficava, meu Deus, vai ser um fiasco eu indo pra lá. Ai, foi uma loucura. Mas Deus me surpreendeu, porque foi incrível. Tudo que ele não me deu em 24 anos, eu recebi em 15 dias dele. Nossa, eu fiquei pensando, você não ficou, tipo assim, nem um pouco com medo? Porque, claro, a gente sabe que pessoas loucas, tipo, sei lá, a gente tem qualquer mundo. Tipo assim, ai, não sei, vai que ele... Você sempre foi muito segura. Tipo, ai, vou na casa de um homem, assim, vai que ele Eu sou... Nina, você vê o que eu fiz na minha vida. Eu sou muito corajosa. E quando eu decido algo, eu vou lá e falo. Se eu quebrar a cara, quebrei. Mas normalmente eu nunca quebro. Mas eu só vou saber se eu vou quebrar a cara indo. Então eu sempre vou. Que legal. Eu acho que eu ia, tipo, falar assim, não, pai, então vem você pra cá. Eu não vou, vem você. Tipo, eu ia fazer tipo isso, entendeu? Eu sou muito cagona. E assim, eu falava com ele por telefone. Não foi algo assim do nada. Porque as pessoas ficaram muito na... Nossa, mas do nada você reencontrou seu pai, já tá indo ver. Não, eu fiquei 1 ano e pouquinho falando com ele por telefone. Então eu sabia que ele morava sozinho. Em algum momento você já tinha contado isso nas redes sociais ou não? Foi... Já, sempre. Inclusive, alguns seguidores novos achavam que o meu pai mesmo, biológico, era meu pai de criação, que mora lá no Pará. Mas aí, quando eu postei toda a história, todo mundo, uai, mas o seu pai não era o outro? Eu falei, não, gente, quem é mais antigo sabe que ele é de criação, só é pai do Lucas, o meu pai biológico. Por 3 anos eu achava que ele já estava falecido, mas está vivíssimo, pleníssimo. Nossa, e aí fui. E nosso primeiro abraço, nossa senhora, foi incrível. Sério? Ele foi me buscar no aeroporto e daí a gente se abraçou e ele não sabia se ele chorava, eu não sabia se eu ria, se eu chorava de nervoso. Ai, foi maravilhoso. Nossa, eu não consigo imaginar a emoção que você sentiu, assim. Sua criança interior deve ter vibrado naquele... Foram 15 dias, assim, e o meu sonho era deitar no colo dele, sabe? É? E aí eu deitei, ele... é que daí eu vou começar a chorar, sabe? Ai, que lindo. Não quero borrar minha mente, amiga. Ei, me conta a sua irmã. Daí entrou em jogo a sua irmã lá, de lá, que você conheceu. Minha irmã é uma outra história bem legal também, porque o meu pai soube dela e ela soube do meu pai quando ela tinha 8 anos. Também. A mãe dela engravidou. Se eu não me engano, é assim. A mãe dela engravidou do meu pai, eles não namoraram, nada, foram só um lance mesmo. Logo depois que minha mãe veio pra cá. Tipo, a gente tem 1 ano e 11 dias de diferença. O meu pai se envolveu com a mãe dela e a mãe dela foi embora da cidade. Então, o meu pai não sabia que ela estava grávida. Ou sabia, não lembro muito bem a história. E aí, com 8 anos, a Mariana foi criada pelo pai de criação, achando que o pai dela era aquele. Um certo dia, houve uma reviravolta lá na família dela e o tio dela contou. Mas ele não é o seu pai. E ela tinha 8 aninhos. Ela me contando essa história, eu falei, Mari do céu, que história. Então eu falei, o sentimento deve... Aí ela falou assim, daí eu comecei a falar pra minha mãe que eu queria conhecer meu pai. E o pai dela de criação, acho que também não dava tanto amor. E tinha o outro menino, o irmãozinho dela, e ele tinha feito uma tatuagem só com o nome do menino. E ela meio que se questionava, por que o meu pai não tem o meu nome, só tem o nome do meu irmão? E a gente sente quando a pessoa dá mais atenção pro outro, porque é de sangue, né? Sim. Tem esse, querendo ou não, eu acredito que não em todos os casos, mas a grande maioria. E aí ela começou a querer saber quem era o pai biológico dela. Aí foi bem na época que meu pai se acidentou e ele estava entre a morte e a vida no hospital. A mãe dela ficou com dor na consciência, a família dela, e levaram ela no hospital. E nisso meu pai depois fez uma carta dentro do hospital. Ele pediu para alguém fazer a carta. E aí, nessa carta, ele conta que ela tem uma irmã chamada Patrícia Souza Mendes, que nasceu no dia 21. No dia 21/2/97, e que supostamente eu já teria 10 anos. E aí, desde então, a Mariana sempre soube de mim e sempre me procurou. Só você que não sabia. E o sonho dela era ter uma irmã. Meu Deus! E ela levou a cartinha daí pra mim. Eu até tirei foto. Que a linda! Cartinha que meu pai entregou. Nossa, que história mais linda, Patrícia. Aí foi aonde eles se eu ia perguntar se conectaram. ela não teve ciúmes, nada de você ter ido atrás do seu pai. Não, porque a história dela é parecida. Ela sempre soube ela sempre que tinha soube você. De mim. Então, ela sabia. Desde o momento que meu pai contou, olha, você tem uma irmã, ele já me passou o WhatsApp dela, a gente trocou o Instagram, ficamos conversando durante esse 1 ano e pouquinho também.
Então, assim, eu sempre falava pra ela. Ah, e ela também não mora em Porto Alegre. Ela mora no interior, mas é pertinho. Tá. Tipo, 40 minutos da cidade dela pra casa do meu pai. Bem pertinho. Ah, entendi. Nossa, que história chocante. Sim, tô bem impactada com a sua história. E o mais legal, meu pai está solteiro. Minha mãe está solteira. Você tem essa esperança, tipo, E realmente? meu pai de criação está solteiro. Tipo, os 3 solteiros. Não tem. Não, eu acho tipo, que não. do seu porque, pai e da assim, sua mãe. Eles se gostaram muito, mas não tem. Eles já estão em outras fases já. Eles estão em outros momentos. Gente, essa foi uma fic criada pelos fãs da Patrícia ali do Instagram, que o todo pai e a mundo mãe dela querendo. se seu pai e sua mãe viessem. Mas aí, gente, o roteiro do filme daí já tava demais, né? Mas a minha mãe quer ir comigo a próxima vez que eu voltar. Não, olha, eu acho, Patrine. Mas assim, porque eu falei, o grande amor da minha mãe sempre foi o meu pai biológico. E aí, ela fala até hoje dele. Eles se davam muito bem, assim, sabe? E eu acho que se eles se reencontrar, não sei se vai ter uma chama ali, hein? Não, gente, agora, Pode pelo ser que amor de tenha. Deus, vamos ali ajudar a Patrine nesse reencontro. Mas se caso Até isso eu tô acontecer, querendo agora. Eu vou postar tudo. Com certeza. Não, aí você tem que procurar um roteirista, Patrine, pra fazer uma história real Você disso. já Porque não tem. pensou, Al, se eles Sério? voltam? Sério, você Vai que precisa. o mundo Precisa vender. girou, né? O destino e fez com que eu... Porque eu falo assim, ó. Como que eu nunca encontrei meu pai nunca me encontrou Não, antes? muito louco. Eu acredito que foi no momento mais certeiro de todos. Porque hoje eu sou muito mais madura do que antes. Hoje eu sei lidar muito mais com as minhas emoções e sei entender o que tudo aconteceu. Então eu consigo acolher o meu pai no lugar de pai e entender a história dele e entender o lado da minha mãe. Então é tranquilo. Se fosse lá atrás, talvez eu não sei como que eu iria lidar com tudo isso. E minha mãe também. E vai que agora, tipo, eles voltassem, né? Daí sim tudo ia justificar esse momento que vocês se reencontraram, porque precisava os dois estar solteiros pra se reencontrar. Porque mas talvez tem lá atrás minha mãe tava casada. Tem umas histórias assim, tipo, as pessoas estão mais velhas, já têm filhos, já viveram tudo e aí acabam se reencontrando. Nada é impossível. Nossa. Nada é impossível. Se eles voltar, Patrine, a gente vai atrás de um roteirista pra escrever essa história. Se eles voltarem, eu vou ligar pra Netflix. Isso, pelo menos falar, um livro, a Globo, alguém vai querer Eu tenho escrever. uma história que vai bombar. É verdade. Aí eu já imagino, tipo, uma personagem, uma atriz famosa reproduzindo Patrine lá. Ai, gente, eu sou influenciadora, tô indo encontrar meu pai. Verdade. A gente fala que eu pareço a Flávia Luciana. Flávia. É verdade, eu acho que... Agora, e você percebeu que eu mudei o meu cabelo, né? É como se eu, depois que fui de reencontro com a minha origem, do meu pai, eu quis voltar com o meu cabelo natural. Porque meu cabelo natural é cacheadinho assim. E por muito tempo, só fazendo escova e tudo mais, aí ficou liso. E lá, eu meio que desapeguei disso, sabe? Fiquei uns 15 dias assim, normalmente só lavava meu cabelo. Que você não levou o secador. Não levei o secador. Até eu vi as pessoas, claro, a pessoa falando, pelo amor de Deus, uma mala tão grande não come um secador. Mas, é que eu não lembrei. Quando eu lembrei, eu já tinha fechado a mala. E a mala tava muito cheia. E eu fechei ela sozinha, que o Fabiano tava em casa, ele tinha ido pescar. Eu falei, eu não vou abrir essa mala de novo pra colocar o secador, já não. Vai sem mesmo. E foi a melhor coisa, que daí eu fiquei natural, quis voltar pra Sorriso e aceitar a minha real identidade. Eu ia te perguntar, o que você sente que mudou de antes de conhecer o seu pai e você que sente, tipo, interiormente falando, sabe? Ixi, quase que tudo. Quando você... Em que idade você tinha que você descobriu que seu pai, na verdade, não a rejeitou e realmente foi coisas do destino, assim? Agora, em 2023. 2023. Então, nossa, deve ter sido uma mudança muito grande interna pra você, né? Foi. Até essa questão da prosperidade, eu tô te falando. Porque tá riquíssima, agora eu tô brincando. Quase milionária já passei da fase do rico, amiga. Agora eu tô indo pro bilionário. Glória a Deus, profetizamos aqui. Vai. Inclusive, eu vim com o meu jatinho, deixei aqui, porque eu pedi pro não, tem Ramon, aqui no prédio tem um heliponto. Sim, eu pedi, eu falei, tá liberado? Posso? Aí meu irmão veio pilotando, porque ele fez um curso só pra pilotar pra mim, né? Olha! Inclusive, tô indo pra Miami semana que vem. Se vocês quiserem alguma coisa, os perfumes árabes. Mas e aí, o que mudou? Mudou tudo. Mudou a questão da minha autoestima, a questão de eu me aceitar
E eu acho que antes parece que eu ficava esperando ser aprovada. Precisava de aprovação ou para todo mundo. acolhida pelos outros. Claro, é tudo muito recente. Mas você já percebe algumas mudanças. Tipo, não tem como. Já faz 2 anos que começou a mudar. E todo mundo que me vê agora parece que fala que eu tô radiante. É como se tivesse um brilho a mais. E eu acredito que foi por tudo que eu vivi. Porque eu não postei tudo que eu vivi, mas eu sei tudo que eu vivi. E foram momentos incríveis. Porque não adianta, a gente não consegue postar tudo nas redes sociais, né? É o que eu sempre falo. E não com a intensidade que a gente vive. E ali é uma janelinha de um momento do seu dia, você não consegue repassar tudo ali. Nossa, mas que legal, eu tô muito feliz com essa sua história de reencontro. Eu acho que pra uma mulher, sabe, reencontrar o pai, assim, é um sentimento, algo muito importante, sabe? É por isso que eu fico muito triste, assim, sabe? Do tanto de pai que realmente abandona, que não querem saber dos filhos, sabe? Porque se um pai tivesse essa noção dessa importância de um filho crescer ali, pelo menos com uma figura de um pai ali para ele conseguir admirar, ou então a pessoa sentir assim, cara, não, meu pai não me rejeitou, sabe? Talvez eu uma fico outra muito triste culpa. com isso, porque eu sei o quanto doeu em mim e o quanto pessoas crescem feridas com tantas mágoas que depois é tão tenso tratar que você sofre a sua vida inteira pra lá no final você conseguir consertar. E se você consegue, porque você precisa se permitir a tentar resolver, né? E tem casos que a pessoa às vezes não quer, por mágoa, de tantas pessoas falar, seu pai foi isso. E assim, você conseguiu, a sua história teve um final muito feliz, né? Muito feliz. Porque imagina se lá, quando ele perdeu a perna, ele não tivesse infelizmente falecido, pelo menos hoje você tem a consciência de, não, meu pai sempre me amou, meu pai sempre soube, ele escreveu uma carta pra minha irmã, inclusive, como ele não reencontrou a minha irmã, ia me achar, então ele tinha essa noção de que eu tinha importância na vida dele. E o que mais me deixou feliz foi no primeiro dia que eu cheguei, nós ficamos até as 4 da manhã conversando no sofá. E ele me mostrou as fotinhas que ele tinha, minha bebê. Ai, que linda! Guardadinha. Ele tinha até o papelzinho do hospital, do dia que eu nasci. Ai, querida. E aquilo foi, assim, tão grandioso pra mim que eu falei... Sabe quando você se sente amada? E eu não tinha isso. E, né, não tinha esse sentimento por ele. E depois ele ligava pra todo mundo nos outros dias. A Patrine tá aqui, porque daí ele já tinha avisado todo mundo que eu estaria lá, né, tal dia. As amigas dele, da época, que me conheceram quando eu tinha 4 anos, que foram todas lá pra me ver. No último dia nós fizemos um almoço. A minha tia Tereza, que o sonho dela era me reencontrar, me conhecer, ela faleceu ano passado. Não, a minha avó faleceu ano passado, que também perguntava muito de mim, que eu não tive a oportunidade de conhecer. E a minha tia Tereza, o meu pai disse que eu sou muito parecida com ela. Nossa! Que eu sou muito parecida com ela. E ela faleceu há 4 anos atrás. E antes dela falecer, ela falou, vocês precisam encontrar a Patrine. Você acredita? E a Virgínia, que é amiga deles, da família, quando ela contou, ela começou a chorar. E eu comecei a chorar porque... Imagina se eu não tivesse a oportunidade de conhecer meu pai porque ele tivesse morrido no acidente. É, isso que eu falo. Foi uma história muito feliz. Isso aconteceu com meu irmão, o outro também é filho de outro. E uma semana antes do pai... Não, o pai dele faleceu. Uma semana depois, a família do pai foi atrás do meu irmão. E o pai dele já tinha falecido. E o sonho do meu irmão também era conhecer o pai dele. E aí eu comecei a pensar, e se isso acontecer comigo? Que isso tem uns 5 anos já. Não é? Uns 5 anos. E eu ficava com isso na cabeça. Eu preciso encontrar meu pai logo. Eu preciso ver meu pai. E aí a logo. Família do pai do seu irmão, ele tem uma relação boa agora com ele. Agora sim. Aí ele foi pra lá. Eles são de Goiânia. Ele conheceu os avós, os primos, todo mundo. E todo mundo acolheu ele também super bem. E o Patrick é filho único da parte de pai. Nossa, então... assim, todo mundo queria conhecer ele, né? Mas que bom que eu tive um final feliz. Porque eu tava assistindo... Eu não sei se você assistiu o filme... A Lista da Minha Vida, da Netflix. Não assisti. É novidade, lindíssimo. Ela não teve um final feliz com o pai. Ela, depois de adulta também, descobriu que o pai de criação não era o pai biológico dela. E aí ela foi atrás do pai biológico. E chegou lá, o pai não fez muita questão. E eu fiquei, não fez muita questão? Não. Eu achei que ele tinha falecido. E ela ficou bem triste. Então, assim, eu sou muito grata
pela minha história, ter dado muito certo. E hoje você tem um pai ali presente. 2, né? É. Aí o outro ficou não com pode ciúme, esquecer do tá? outro. Ah, é? Aham. Mas o meu pai falou que ligou pro outro, agradecendo por ter me criado. Aham. Ai, eu que fiz, lindo. né? Eles conversarem. Ele falou, muito obrigada por você ter criado a Patrícia tão bem. Ai, que lindo. Por ter feito o papel de pai. Nossa, gente, tô emocionadíssima. Ei, Patrícia, um recado aí que você deixa pra uma menina, ou um menino também, alguém que tenha uma história parecida com você. E que você... Nossa, e tem muita gente, tá? Tem. Porque meu direct bombou de pessoas com histórias parecidas. Até mães, igual você falou. Porque eu não sou mãe ainda. Mas eu acho que a mãe também sente muito essa questão de não ter ali o pai, por mais que separaram, de não ter um relacionamento presente. Porque sabe o quanto isso influencia na vida de uma criança. Hoje em dia, as crianças que estão nascendo agora, é mais difícil essa questão de, tipo assim, não encontrei. Porque hoje em dia, cara, tem um Instagram, tem um celular, tem um WhatsApp, todo mundo anda ali. Mas, às vezes, né, um recado que você possa dar, alguma coisa, vai convencer um pai de querer procurar um filho, né? Porque, por exemplo, o pai da minha filha, ele deixou claro já que ele não tem o interesse, que ele não quer conviver, que ele realmente sumiu. Aham. A minha pai da sua filha? A minha filha não tem o pai presente. E, tipo assim, ele já deixou claro. Então deixa eu beber uma água, esse recado. Eu vou parar aqui. Mora, a família dele é toda aqui. Já encontrei na rua e, tipo... Rawane. Agora, gente, tô aqui com a Rawane, ela vai contar um pouco da história dele. Não, no podcast ainda não... foi no ar, né? O podcast que eu fui entrevistada no programa da Thay. Eu contei um pouco da minha história. Depois você assiste lá, é bem... Eu vou assistir, meu Deus, não sabia dessa parte. Não, e detalhe, né? Tipo assim, a minha filha, ela é especial. Então, tipo assim, ela não tem essa consciência do que é um pai e o que é uma mãe. Mas eu tenho certeza que pra ela, tipo, seria incrível. Eu vejo bastante fotos... Esses dias, porque, gente, querendo ou não, aparece, porque é muita gente em comum que tem aqui em Sorriso. Muita gente que me conhece eles. E aí eu vejo, tipo, eles vão um dia de parque e leva todas... A Helena tem um irmão, né? Leva todo mundo e a Helena fica pra trás. E a Helena ama parque aquático. Então, tipo, aí eu vejo as fotos... Às vezes a sua dor, sabe? E tipo, dói. Graças a Deus, a Helena não sabe. A Helena nunca vai entender, nunca vai saber. Mas eu fico pensando, nossa, a Helena ama água. Imagina ela lá. E, tipo assim, eu acredito... que eles queiram me punir por, sei lá, algo que eu fiz, por eu ter ido atrás dos direitos dela, alguma coisa assim. Mas, cara, eles não estão me punindo. Mas é igual eu punindo... falo, não estão punindo. É porque, assim, na hora da raiva, eles pensam em si mesmos. Isso. Né, como adultos. Mas a gente sempre tem que pensar no lado da criança. Porque imagina, igual eu tô te falando, a gente cresce com tantos traumas. A gente já com a saúde 100% já sofre. Imagina uma criança... que precisa tanto do pai e da mãe. E a presença do pai é muito importante na vida do ser humano. Então, eu acho que para as pessoas que, por algum motivo, tiveram mágoa ou rancor, não conseguem perdoar o pai, por às vezes, é porque a gente sempre tem que escutar os dois lados. Eu sempre quis escutar a versão do meu pai e eu tive a oportunidade de escutar. Então, assim, eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tenho certeza que a partir desse momento a minha vida vai mudar, vai ser transformada, a vida do meu pai também, porque eu pude perceber que é como se eu e ele estivéssemos, sabe? Não sei. Mas é igual ele falou pra mim, olhando meus olhos, chorando assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque, querendo ou não, ele tinha aquele sentimento que ele tinha uma filha. E ele, no fundo, eu acho que ele não conseguia dormir tranquilamente. Então, assim, a minha consciência também. Eu tenho um pai, quero conhecer, quero ter essa oportunidade de viver momentos com ele. E a gente quer saber se é parecido, se não é, quer compartilhar coisas. E eu acho que tanto para o pai quanto para a criança tem que se permitir viver isso, perdoar. Porque, igual eu falo, a vida é tão assim, é um sopro. E talvez eu não teria tido a oportunidade se ele tivesse morrido lá naquele acidente. E literalmente a gente dorme muito melhor, sabendo que você assumiu a responsabilidade e, sei lá, pelo menos dá o básico. Porque e assumir um erro também, porque igual você falou, tem duas versões.
Então, ele pode ter chegado pra você, realmente, Patrine, eu errei em algum momento, sabe? Eu acho que isso é muito bom você ouvir, mesmo que talvez tenha errado, ou sua mãe, eu realmente errei aí nessa parte que ele te contou essas coisas, sabe? Mas tudo se ajeita e se alinha. E eu aprendi no olhar sistêmico que eles deram o que eles tinham pra dar naquele momento. Então, se minha mãe fez o que fez, era o que ela tinha e tá tudo bem. Porque a gente tem que se colocar no lugar de pai e mãe e diminuir o julgamento. Porque quanto mais a gente julga, mais nós repetimos igual. Isso é fato. Eu lembro uma época que eu julgava muito a minha mãe por algumas coisas que ela fazia. E parece que eu fazia igual. Quando eu baixei o julgamento, eu mudei. Porque assim, baixei o julgamento, não tenho mais conflitos, eu consegui mudar a minha realidade. E o meu pai eu nunca julguei, porque eu não sabia da história dele, da versão dele. E mesmo assim, nunca julguei e quis saber. E foi a melhor coisa. Então, eu acho que todo mundo tem que se permitir a ir atrás, procurar, que a vida flui de uma maneira tão leve, tão gostosa. Que legal, ó. Vou mandar um abraço aí pro pai da Patrine, pra mãe da Patrine, que rendeu aí esse podcast incrivelmente. E muito obrigada, Patrine, por você querer compartilhar a sua história. E a parte mais legal que eu acho dessa história é porque a gente conhece o quê? A Patrine lá do Instagram, a blogueira, nananã. E, poxa, você mostrou uma vulnerabilidade, uma história real. É o que conecta. Exatamente. Porque, de fato, eu fiquei pensando, será que eu compartilho ou não compartilho? Mas eu falei, gente, eu vou ficar 15 dias. Como que eu não vou compartilhar tudo? Então, no dia que eu tinha o meu voo, que foi no domingo, eu fiz lá um monte de story, ainda coloquei. Escutem tudo pra poder entender até o final disso tudo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque muitas pessoas mandaram mensagem falando que iriam... pessoas que moram aqui, que tem o pai presente ou a mãe, e não conversam por birra. Às vezes não dá o real... amor, carinho, atenção por coisinhas bobas, sabe? Por falta de perdão, falta de reconhecer. Eles conseguiram perceber o quanto eu estava radiante com tudo que eu estava vivendo e o quanto isso é importante para nossa vida, de fato, seguir reto, assim, sabe? E aí eu falei, gente, foi a melhor coisa. E o lado bom de influenciar é isso, que você pode influenciar as coisas boas. Influenciar sempre positivamente. Porque se for para eu influenciar as pessoas fazerem coisas erradas, eu prefiro nem estar na internet. Então, sou muito grata a todos os meus seguidores que me acompanharam, porque bombou os meus stories. E eu quero, em breve, voltar lá, né? E acho que vou levar minha mãe pra ver como que vai ser. Vai, agora, como que é o nome da sua mãe? Vânia. A dona Vânia vai também. Até lá ela tem que estar solteira. Ela não tá solteira? Não, ela tá solteira. Ah, até tá, lá, não, vai permanecer. Eu acho que vai permanecer, sim. Mas... Raul, quero também agradecer pelo convite, por essa oportunidade, porque muitos estavam me mandando um direct, mas nos stories é muito curto pra gente falar basicamente tudo. Então agora, quem quiser saber da história completa, é só clicar no link e assistir completo. Isso aí. Isso aí, que legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar um pouquinho sei lá, dos seus planos aí? O seu plano é voltar, então, lá com o seu pai. Meus planos é voltar pra poder ajudar ele a comprar a prótese, né? Que eu falei que eu vou fazer uma rifa pra arrecadar o dinheiro, porque eu levei ele pra gente fazer um orçamento e ficou em torno de 25 mil. E eu falei pra ele, pai, através das minhas redes sociais, eu consigo levantar um dinheiro, nem que seja pra dar uma entrada na prótese. Com certeza vai conseguir. Porque assim, ele tá ficando mais velho, então ele tá perdendo as forças. Quando nós fomos fazer um passeio no zoológico, a mão dele aqui ficou toda cheia de calo, ardendo. Ele sofreu um acidente? Não, só com a muleta. Não, mas quando ele perdeu a perna, ele sofreu um acidente. Um acidente de moto. E aí ele tem uma prótese, mas machuca muito, porque ele perdeu a perna inteira. Então, essa prótese machuca aqui perto da virilha. E aí a gente precisa comprar outro. Então, eu quero ver se eu consigo já vai organizar. até final do ano e dar esse presente pra ele. Nossa, vai ser incrível. Gente, a internet tem uma força maior, enorme, sabe? Às vezes eu posso, que a Helena tá precisando de uma cadeira de roda, todo mundo, os meus seguidores mandam, não, pelo amor de Deus, vamos organizar. Então a internet é muito boa aí. E agora eu te falei, essa cidade e as pessoas são muito boas e é uma cidade muito próspera. Então, quando eu falo que Sorriso a gente vive numa bolha, é sobre isso. Mas então é isso, Patrine, muito obrigada. Deus abençoe, te dê o sucesso aí, que Amém, pra você também. Viva na família. Obrigada. Amém. Beijo, gente. Tchau.